A gente estava com todo o negócio da televisão para funcionar agora no mês de agosto. A gente tinha tudo pronto. Aí a pessoa que ia alugar a antena da televisão roeu a corda. Não assinou o contrato. Tinha sido feito vistoria, tudo. Voltou tudo para trás. Falei, Senhor, olha só a confusão. A gente tinha um cronograma de obra, não saiu o empréstimo. Matou o meu cronograma. Outras coisas que aconteceram aqui na obra que atrasaram o nosso processo. Cleusa ficou doente. Falei, Senhor, mais alguma coisa? Mas cada dia que eu oro, o Senhor está falando para mim assim, filho, essas coisas são batalhas espirituais. Você não vai vencer de outro jeito. Você precisa da unção do meu Espírito. E eu estou aqui, Senhor, guardando cada uma das promessas, dizendo, não vai ser nem por força, nem por violência, mas eu e vocês vamos celebrar juntos vitórias. Agora isso não vale só para a minha vida, não. Vale para você. E a gente tem estudado no livro de Zacarias, e para mim tem sido muito especial. Tenho sido ministrado por Deus na minha vida pessoal, cada vez que eu vou lendo essas profecias, vendo as batalhas, porque parece que a gente está conectado com as dificuldades que estavam acontecendo nos dias de hoje, e as palavras de esperança que Zacarias traz têm chegado bem forte ao meu coração. A palavra de Deus diz assim, Zacarias capítulo 4, a partir do verso 1, é um dos últimos livros do Velho Testamento, antes de Mateus, vai voltando que você acha Zacarias ali, tá? Zacarias 4, a partir do verso 1, diz assim, depois o anjo que falava comigo, tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou, o que você está vendo? E respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. E perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu Senhor? E ele me disse, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. E esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. E então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. E assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. E a seguir perguntei ao anjo, o que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também, o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? E ele disse, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. E então ele me disse, são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Querido Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui nesse templo, buscando a Tua face. Pai, o mais importante para nós é sermos visitados pelo Senhor, sermos tocados pelo Senhor, podemos perceber que o Senhor tem algo de especial para cada pessoa individualmente.
Nós, Senhor, queremos aprender coisas da Tua palavra, mas queremos experimentar estas palavras sendo inculcadas, sendo aplicadas no nosso coração pelo poder do Teu Espírito. E Pai, não é algo que a inteligência humana faça. A inteligência humana pode até admirar os homens, mas só o Teu Espírito toca o nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, que esse não seja um tempo de discurso, mas seja um tempo de ministração da Tua graça. Nós dependemos do Senhor. Por isso, Pai, que pelo Teu Espírito, o Senhor mesmo esteja nos falando nessa manhã. É aquilo que oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus está falando de um tempo de batalha no meio do povo de Deus. A gente tem estudado o livro de Zacarias e lembra disso. Tudo que está acontecendo, as batalhas, o impedimento da construção do templo, os 14 ou 15 anos que eles ficaram esperando para poder ter um novo decreto, o decreto que proibia a construção do templo não tinha ainda sido revogado. Chegam os profetas e dizem: agora chegou a hora, sem decreto mesmo, começa a construir. O povo, movido pelo poder de Deus, começa a reconstruir o templo, e é esse o contexto. E a mensagem do capítulo 3 e a mensagem do capítulo 4 são dirigidas aos líderes espirituais do povo. Primeiro deles ao sumo sacerdote Josué, capítulo 3, onde o Senhor falava da restauração desse sacerdócio, trocando as roupas, colocando a mitra, pertence exclusivamente ao Senhor. E agora é uma palavra ao governador, que estava exercitando a administração para a construção daquele templo. E nesta palavra de Zacarias para Zorobabel, e no finalzinho também para o sumo sacerdote Josué, o que está sendo colocado aqui, dentro desses aspectos da visão, é como Deus trabalha a nossa vida. Como Deus trabalha o nosso ministério, como Deus trabalha os desafios que se apresentam diante de nós, como Deus trabalha a responsabilidade que está pesando sobre o seu ombro. Eu não sei qual é a responsabilidade que pesa sobre o seu ombro, mas tem horas que você olha para essa responsabilidade e olha para a direita, olha para a esquerda e não tem ninguém, é você tem que resolver, a vida é tua, a situação é tua, e é nessas horas que a gente diz assim: bom, e agora, o que vai acontecer? E essa é uma palavra para aquele que teme a Deus, para aquele que quer andar com o Senhor. Como é que a gente enfrenta esses momentos de luta e de responsabilidade na nossa vida, quando de alguma maneira a gente precisa fazer ou realizar coisas que são tão maiores do que nós? Então, a primeira cena, e sempre que a gente vê uma visão, a gente tem que olhar as cenas. A primeira cena aqui está no versículo 1, onde diz assim: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Primeira cena é Zacarias vendo, não é, o anjo do Senhor chacoalhando ele e dizendo: acorda, profeta, acorda, profeta. Parece uma coisa tão simples, né? Mas por que isso faz parte da cena da visão? O anjo do Senhor chegando e dizendo: acorda, profeta, abra os olhos, acorda, agora não é hora de dormir. O entendimento, quando a gente estuda esse texto, era de que como se todo o povo estivesse dormindo para as realidades do Espírito que precisavam ser enxergadas, percebidas. Às vezes nós estamos olhando para as batalhas que existem na nossa vida e a gente olha com o olho, por exemplo, da administração.
E a gente faz a conta e diz, dá certo, não dá certo, funciona, não funciona. Às vezes a gente olha para as dificuldades, para as batalhas, para os desafios, com os olhos da psicologia. Não, se eu tratar essa pessoa desse jeito, daquele outro, não é? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes a gente olha para essas dificuldades do ponto de vista da política. Se eu me articular aqui, se eu falar com fulano, se eu falar com Beltrano. Mas naquele momento o anjo do Senhor estava dizendo assim, olha, vocês têm um problema, a construção do templo, vocês têm um edito real que está dizendo que vocês não podem construir. O Senhor está falando que é hora de construir. Agora não é hora de olhar na perspectiva da política, na perspectiva da estratégia militar. Agora não é hora de olhar para qualquer perspectiva. Agora vocês precisam acordar para enxergar a realidade na perspectiva espiritual da vida. É muito interessante isso, porque muitas vezes nós que tememos a Deus, estamos dormindo para enxergar as batalhas espirituais que estão acontecendo na nossa vida na perspectiva do Espírito Santo de Deus. E é por isso que às vezes a gente está perdendo uma série de batalhas, porque a gente está tentando usar a psicologia. Eu não estou dizendo que a psicologia é ruim, mas eu estou dizendo que algumas batalhas são espirituais, que terão de ser discernidas pelo Espírito, que terão de ser vencidas no poder da graça de Deus. E às vezes a gente não é capaz de enxergar, e Deus tem que chacoalhar a nossa vida, dizer, filho, abre o olho, acorda, percebe que isso aqui é batalha espiritual, isso aqui é algo que só o poder de Deus pode transformar. Eu estava na cidade de Londrina, alguns anos atrás, e fazendo um curso, e de repente tocou um telefone, e um irmão da igreja, que fazia parte do conselho da igreja, muito bravo, e ele me ligou e disse, pastor, eu estive na reunião do conselho, e me desentendi lá com o irmão Beltrano, Ciclano, e eu estou pedindo a minha admissão e estou saindo da igreja. Eu falei, mas meu irmão, para com isso. O irmão já é velho de igreja, para com isso, o negócio é esse. Não, já estou angustiado, está decidido, está resolvido, tal. Desligou o telefone. Aí peguei o telefone e liguei para um irmão de direção do trabalho, para saber o que tinha acontecido. Liguei para outro, e aquilo já estava chegando meia-noite, eu não conseguia fazer mais nada, não conseguia resolver nada. E aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Aí comecei a orar. O Senhor falou para mim assim, filho, enquanto você dorme, eu trabalho. Vai dormir. Eu disse, Deus, mas está uma confusão, está uma encrenca danada, esse negócio não dá certo, vou dormir, não vou perder o sono. Filho, enquanto você dorme, eu trabalho. Vai dormir. Aí eu falei para a Cleusa, que estava comigo, falei assim, não, vamos dormir, já está tarde mesmo, ficar ligando de madrugada para a casa das pessoas é chato. Amanhã eu vou levantar bem cedo e vou ligar. E fui dormir. Levantei cedinho, tinha aula 8h30 da manhã, mas cedinho já estava ligando para as pessoas. Liguei para a primeira pessoa e a pessoa disse, pastor, esse problema já está resolvido. Como já está resolvido? Eu liguei a última vez, era meia-noite. Não, já resolveu. Não é possível. Liguei para o segundo, para o terceiro, para todo mundo. Estava resolvido, porque enquanto eu estava dormindo, o Espírito de Deus estava trabalhando e fazendo as coisas tremendas dele. Nem me pergunto o que aconteceu, que até hoje eu não entendi. Por quê? Porque tem coisas na nossa vida que são resolvidas pela intermediação da graça de Deus. Às vezes você vai ganhar muito mais numa batalha, se você dobrar os seus joelhos, se você falar com Deus, se você pedir discernimento espiritual, se você pedir graça de Deus. Quantas vezes já fui para reuniões complicadíssimas, achando que ia ser a coisa mais difícil da face da terra, mas a gente vai sabendo que aquilo não é um problema de articulação política, e eu não fiz nada para isso, mas a gente vai na dependência da graça de Deus, despertado para enxergar as batalhas espirituais. E sabe o que acontece?
Quando a batalha é espiritual, o Espírito Santo vai na frente, ninguém segura, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é tão simples, é que em alguns momentos da nossa vida, a gente não enxerga com os olhos do Espírito o que está acontecendo, e o Espírito de Deus tem que chacoalhar a nossa vida. Uma outra coisa que está ainda dentro desse contexto, por que Deus tem que chacoalhar, é porque os impedimentos sempre virão. Os impedimentos sempre virão. Nesse mundo tereis aflições. Os impedimentos sempre virão. E qual é o propósito dos impedimentos? Frear o homem de Deus, frear os passos da fé, frear aquilo que é a missão de Deus para a nossa vida. Mas a mensagem da fé e da esperança sempre vão acompanhar o homem de Deus, porque o Espírito de Deus vai dizer assim: não se preocupe com o que você está vendo, olha para aquilo que eu vou te mostrar, olha e escuta o que eu vou te ensinar. E a grande batalha, na verdade, não vai se travar aqui fora, nos contextos da vida, mas ela se trava dentro do nosso coração. Se eu sou capaz de abrir mão dessas estratégias humanas para crer na intervenção do Todo-Poderoso na minha vida. Eu não estou dizendo que eu não posso ter conhecimento, que eu não possa usar ferramentas, mas não, eu tenho que crer no poder de Deus. Eu posso usar sim, mas não é isso que me garante a vitória, não é isso que me leva ao sucesso, é a graça do Todo-Poderoso que faz diferença na minha vida, e eu preciso ser desperto. Querido, se Deus decidir abençoar a tua mão, e você for sair para trabalhar, a palavra de Deus diz, no Salmo 1, que tudo quanto o justo faz, isso prospera. Agora, se Deus tirar a mão de bênção de sobre você, todos os títulos que você tem, tudo aquilo que você sabe, não vai funcionar. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu começo a entender essa dinâmica da vida, eu vou dizer: Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor, porque Deus quer que eu faça o meu melhor. Mas eu sei que o meu melhor não é nada diante de uma gotinha da Tua graça. Eu estou aqui implorando: abençoa a minha mão, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha paternidade para eu falar com meu filho. Abençoa, me dá discernimento, me dá graça. E aí a graça de Deus vem sobre a nossa vida. Então, que o anjo do Senhor hoje passe aí sobre você e te desperte, para você entender que não existem coisas que são espirituais e o mundo material. Você é servo de Deus em qualquer lugar que você esteja, e se a graça de Deus estiver sobre você, a bênção de Deus vai estar lá com você em qualquer lugar. Então, desperta para essa realidade. Segunda coisa que vai aparecer aqui, vem nos versículos de 2 a 10. E a visão começa aqui. O que é que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, 7 lâmpadas, 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto com ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. E perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu Senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície, e ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe.
E então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão, e assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A grande lição desta visão está na imagem do suprimento ilimitado de azeite. O que está colocado aqui é uma lâmpada tremendamente estranha. Normalmente, essas lâmpadas que usavam azeite, elas tinham um pequeno reservatório para algumas horas, debaixo de cada castiçal daquele. Mas essa lâmpada, além de ter esse pequeno reservatório, ela tinha outros reservatórios, dando a ideia de abundante combustível para aquelas 7 lâmpadas. E isso se confirma na interpretação que o anjo está dando. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? O azeite no Velho Testamento e no Novo Testamento, ele é um símbolo, sempre foi um símbolo do revestimento de graça pelo poder do Espírito. Então, quando você ungia alguém, no Velho Testamento se ungia o rei, o profeta e o sacerdote, você pegava um chifre, que usava-se como um container de azeite. Esse azeite era um azeite perfumado, misturado com algumas essências, e fazia então um perfume com esse azeite, e na unção se destampava aquele chifre e se derrubava o container inteiro de azeite na cabeça. O Salmo 133 vai descrever isso. É como o azeite que desce pela cabeça, pela barba de Arão e vai até a orla do seu vestido. Quer dizer, vai molhando tudo, vai revestindo tudo. E a ideia era essa: olha, assim como esse azeite está sendo derrubado sobre a tua cabeça e está cobrindo você, revestindo você, assim Deus está derramando sobre você o seu Espírito Santo, para te guiar, para te ensinar, para caminhar sobre a sua vida, para você caminhar durante a sua vida na direção dele. E então o anjo diz: está vendo? Essas lâmpadas, esse azeite estão simbolizando esse revestimento de Deus para você cumprir a missão. E é por isso, Zorobabel, lembra, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A revelação de Deus para o governador Zorobabel, que tinha que administrar a construção do templo, era que todo o seu trabalho não dependia da sua força física, da sua força estratégica, da sua força política, da sua inteligência humana, mas que aquilo que aconteceria seria ministração poderosa do Espírito Santo de Deus. E o que Deus estava dizendo para Zorobabel era: eu tenho o que você precisa, busque de mim poder do Espírito Santo. Busque de mim poder do Espírito Santo. Essa visão fala de uma montanha. Queridos, a montanha naquele contexto era o imperador, que tinha dado uma ordem proibindo a construção do templo. Eles estavam contra a lei, eles eram subversivos. E aí todo mundo estava morrendo de medo, que a qualquer tempo podia chegar um exército e derrubar tudo, matar todo mundo. E aí o Espírito Santo está dizendo: não vai ser por guerra, você não vai precisar preparar o exército, não vai ser por força, nem por violência, vai ser pelo meu Espírito. E aí
faz uma pergunta retórica: o que é você, ó montanha, diante de Zorobabel? O que é você, imperador, diante do servo do Senhor? Bom, complicado. E o Senhor diz assim: não tem problema, porque eu vou aplanar essa montanha e você vai passar sem fazer força de escalá-la. É isso que está aí na profecia. E olha que coisa tremenda, enquanto essa profecia estava sendo dada, Dario era o rei dos Medos, que havia tomado o poder da Pérsia. E havia um homem lá no império, chamado Daniel. E Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele orava 7 vezes por dia, desobedecendo o edito real. E quando ele foi lançado na cova dos leões, o anjo do Senhor se apresentou ali e fechou a boca dos leões. E Dario começou a perguntar: Daniel, você está bem? Estou, está tudo bem aqui. E os leões estão mansinhos, tranquilos. E ele fica impressionado. E as pessoas que vão lidar com os leões são comidas por eles, mas Daniel não. E Dario diz assim: o teu Deus é o Deus sobre todos os deuses. E a história diz que Dario se tornou um rei monoteísta. E Dario vai abrir as portas, revogar o edito real, sem guerra, sem nada, porque não vai ser nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos celestiais. Não é tremendo isso? O que a Bíblia está ensinando para mim? O que a Bíblia está ensinando para você? É que no meio dessa batalha espiritual tem montanhas intransponíveis, que eu não vou conseguir resolver, que você não vai conseguir resolver. Há situações familiares que a gente não consegue resolver. Há lutas do coração que a gente não consegue resolver. Mas quando a gente é despertado para entender que há um movimento da graça de Deus acontecendo, e que eu posso me colocar na presença do Senhor e depender dEle, ainda que eu faça o meu melhor, mas que não vou ser eu, vai ser a graça de Deus. Deus começa a manifestar o poder do Espírito Santo dele na nossa vida. E é Ele que vai e aplana as montanhas. E os métodos de Deus são inusitados. Talvez você pensasse assim: se a gente tivesse dinheiro, resolveria o problema e construiria rápido o templo. Se a gente tivesse influência, a gente podia convencer o governador da região para parar. Ou se a gente tivesse emissários que pudessem... Não, Deus vai usar os leões. Eu acho tremendo isso. Lá com Ezequias ele usou os ratinhos. Para Daniel ele usa os leões. É inusitado, o jeito de Deus é inusitado. Eu não consigo prever. Sabe por quê? Para que eu nunca me esqueça que a glória é dele. Quem fez foi Ele. Meus irmãos, o mês passado eu estava angustiado, porque eu falei para vocês que não saiu nenhum empréstimo, lembra? E mês de julho estava um frio. Vocês lembram o frio que estava no mês de julho aqui? Tinha culto que tinha meia dúzia de gato pingado, porque estava frio demais. E aí nós com as janelas, né, Nilson, aqui, maravilhosas, né? Mais frio ainda, sem o ar-condicionado, né? Tá vendo, Nilson? Eu falei que era o último inverno ano passado. Mentia, não foi que eu falei? Aí, agora estão passando outro aqui, né? E ainda a Cleusa ficou bastante enferma, eu fiquei ruim emocionalmente, não estive 2 domingos aqui na igreja por causa disso. E mesmo colocando o pé no freio,
nosso gasto com a construção seria de perto de 850 mil reais. Nós estamos arrecadando perto de 500. Eu teria uma diferença de mais de 300 mil reais. E não sabia de onde vinha. Não por força, nem por violência, mas meu espírito. Eu não sabia nem como orar. Dá empréstimo, manda dinheiro, sei lá, Senhor. E eu vou dizer, eu estava tão mal que eu não estava bem, nem para orar. Mas Deus é fiel. Sabe o que aconteceu? Durante aquele mês nós recebemos uma oferta de 337 mil reais. E cobriu o deste daquele mês. E quando eu vi aquilo, eu disse assim, é só para a gente saber que milagre é milagre, não tem explicação. Não tem explicação. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu estou falando aqui das coisas da igreja, mas quantas vezes na minha vida estas coisas aconteceram? Anos atrás, na adolescência, mamãe ficou muito doente. O diretor da escola me ligou, onde a minha irmã estudava, porque a mamãe estava fazendo escândalo lá e ela estava completamente desequilibrada. Eu não tinha 18 para 19 anos nessa época, papai separado dela, não sabia o que fazer, ela não aceitava tratamento, estava muito difícil. E eu estava trabalhando e orei, Senhor, o que eu faço? Eu vou buscar minha mãe? E como é que eu vou resolver esse problema? Eu não sei o que eu vou fazer, eu levo para casa, vou ter que voltar para trabalhar, ela sai de novo. Eu tinha alguns remédios dela que ela precisava tomar e eu tinha medo de deixar em casa, então eu andava com esses remédios no bolso e tentava dar nas horas certas que ela precisava tomar. Alguém se me parasse na rua, eu me achava traficante de tanto remédio que eu andava. E eu estava desesperado. E eu comecei a orar, falei, Senhor, me ajuda, tenha misericórdia, por favor. O que eu faço? Eu não ouvi nenhuma voz, mas o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, liga para o teu tio, que mora lá em Araraquara. E eu pensei assim, meu tio, a essa hora, eram 10h30 da manhã, meu tio não está em casa, eu conheço meu tio. Meu tio começa a trabalhar, 7 horas da manhã já está trabalhando. Ele é um livre docente lá da faculdade, tem consultório, tem isso, tem aquilo, ele não vai estar em casa. E naquele tempo não tinha celular, só tinha o telefone fixo, né? E falou, liga agora, pode ligar. E eu assim peguei o telefone descrente, comecei a discar o número da casa do meu tio. Quem atende do outro lado? Meu tio. Ele disse, ô filho, você deu sorte. Eu falei, por quê? Eu esqueci minha carteira, tive que voltar para casa. Eu já sabia que não era sorte. E falei, tio, a coisa está feia, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer. Eu sei que o senhor está longe, mas me dá uma ideia, uma opinião, fala alguma coisa para mim, por favor. E aí o meu tio disse assim, vai pegar sua mãe, traz ela aqui para Araraquara. Eu falei, ih tio, ela não vai. Pega sua mãe e traz ela aqui para Araraquara. No caminho, passa em Rio Claro, pega a sua avó e traz junto. Eu vou tentar, tio, vou ver. E aí fui orando, falei assim, como é que eu vou levar minha mãe para Araraquara? Porque ela botava uns negócios na cabeça, não, isso aqui é encrenca, isso aqui vai acontecer isso, e não fazia. E aí então, eu disse para a mamãe assim, mamãe, vamos resolver o problema? Ela olhou para mim, até hoje eu não sei o que ela entendeu. Ela olhou assim, vamos resolver o problema. Eu disse, ótimo, aleluia. Então fomos assim, então faz a mala que nós vamos para Araraquara. Ela olhou assim espantada, é em Araraquara que eu vou resolver o problema? Eu falei, é lá mesmo. Tá bom.
Começou a arrumar mala. Eu falei: Senhor, obrigado, aleluia. Entrou no carro comigo, passei em Rio Claro. O que vai fazer aqui? Eu falei: vou pegar a avó, que ela vai ajudar a resolver o problema. A avó vai ajudar? É, vai. Então tá bom, pega a avó. E fomos. Quando chegamos lá, o psiquiatra estava esperando, ela foi internada no hospital psiquiátrico. E quando eu cheguei na bancada do hospital ali para assinar o termo de responsabilidade, me deu uma tremedeira, mas uma tremedeira. Vou internar minha mãe. E meu tio estava conversando com o médico e eu peguei a caneta na mão assim, tremendo. Ele viu. Ele chegou lá, me deu um empurrão assim de ombro, pegou a caneta e assinou no meu lugar. Naquele dia eu vi que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E ali começou uma outra fase da vida da minha mãe, que ela aceitou ser tratada, trabalhada, que permitiu uma série de coisas novas na nossa vida. Eu não tenho solução, você não tem solução, eu não tenho resposta, você não tem resposta. Tem montanhas diante de nós que são intransponíveis, mas se eu creio, se eu sou desperto, e se eu busco esse Deus que intervém, eu vou descobrir essa lição. Não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E queridos, viver na dependência do Espírito Santo é algo tremendo. Não tem coisa melhor do que depender da graça de Deus. Zorobabel podia ser fraco, podia ser flexível como um pavio, mas ele podia ser inflamado pela graça de Deus. Há uma outra coisinha que eu queria colocar aqui ainda, antes da gente encerrar. Esse suprimento dessa lâmpada de azeite tem um elementozinho que eu comparo com a gente. É o pavio. É interessante isso. Alguns de vocês, não muitos, já viram uma lamparina que usa querosene, que usa azeite de cozinha, Normalmente no interior a gente usava isso, punha azeite de cozinha para acender uma lamparina, Quantos viram isso já? Tem bastante gente, tá bom, É interessante essa lamparina, porque era o tipo da lamparina, é que o pavio sozinho não ilumina nada. Não é verdade? Você queima o pavio inteiro e ele não ilumina nada. E se for um pavio já usado, se você acender e não tiver óleo, ele vai queimar, não vai iluminar e vai dar um mau cheiro danado na casa. É ou não é? Na nossa vida espiritual é assim, queridos. Sem a unção do Espírito, a gente como esse pavio. A gente se queima, a gente se machuca, a gente se consome inteiro, não produz a luz e ainda gera mau cheiro para quem está perto da gente. Mas se eu tiver mergulhado no óleo, aquele paviozinho tiver mergulhado no óleo, ele é só uma conexão entre o óleo e o fogo. Aquele fogo é coisa tremenda. Aquele fogo vai iluminar a casa e não vai consumir o pavio. E essa é a dinâmica da vida espiritual. Quando a gente está imerso no óleo da graça de Deus, o fogo, a luz de Deus vai ser vista, as coisas vão acontecer, não tem o mau cheiro. E sabe o que vai acontecer? Você não é consumido, porque o Senhor é graça que Ele protege. E essa foi a visão que Moisés teve da sarça ardente. O que admirava ele na sarça ardente era ver um arbusto que não se consumia. E Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, 80 anos você tentou libertar o teu povo pelas tuas próprias mãos, você está quebradinho aqui.
Agora eu quero nesses próximos 40 anos, te mostrar o poder da minha graça. Você vai ser um arbusto que não vai se consumir. A única coisa que de vez em quando a gente tem que fazer com esse pavio é aparar as pontinhas dele. Não é assim? Quem trabalhou sabe que tem que aparar as pontinhas. E é isso que Deus faz na nossa vida. De tempos em tempos, Ele diz assim: filhinho, vamos cortar isso aqui não está bom na tua vida, vamos tirar esse outro negócio. Ele vai fazendo essa revisão na nossa vida, mas imenso na hora, a gente faz diferença nessa terra. Eu acho tremendo isso. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. E aí os últimos versículos de 7 a 10 vão nos dar a garantia da vitória. Montes transformados em campinas, qualquer obstáculo, nada é diante de Deus. E aí então as promessas do Senhor vão dando alimento ao nosso coração. A resposta de Deus para mim e para você é: meu filho, o azeite não tem fim. A luz não se apagou, nem se apagará. Continue na guerra. Nós vamos lutar juntos. Porém, mude de armas. Não se esqueça. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A vitória na nossa vida é um ato de Deus, quando Ele decreta do céu. Mas é um processo humano, onde eu me aproprio desse decreto dia a dia aqui na terra. E aí o texto termina falando do dia dos começos humildes, e isso tinha a ver com o que estava em Esdras 3 e Ageu 2, porque eles começaram a construção e quando colocaram os alicerces, as pessoas choravam e diziam assim: esse templinho aqui, o templo de Salomão era melhor. E outros gritavam: graças a Deus, o templo. E aí Deus estava falando para Zorobabel: não dá bola não, não dá bola não, ninguém despreze o dia do começo humilde, porque a glória desse templo vai ser maior do que a do anterior, porque Jesus pisaria naquele templo. Está entendendo? A glória de Deus sobre a nossa vida vale mais do que qualquer outra coisa que a gente possa construir com as nossas próprias mãos. A glória de Deus. E aí termina a visão dizendo assim: quem são esses dois ramos de oliveira que estão aí, que vertem azeite dourado? E aí então ele vai dizer: esses daqui são Zorobabel e Josué, os dois que eu escolhi para estarem à frente dessa missão, e eu vou ungí-los. Literalmente diz que vertem ali, que são ungidos do Senhor, está escrito lá: eles são filhos do azeite, eles são filhos dessa unção, e Deus vai derramar graça. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e porque havia uma promessa no livro de Joel, que chegaria o tempo em que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo, e que Ele derramaria o Espírito Santo sobre todo aquele que o invocasse. Aquilo que está prometido para Zorobabel e para Josué, vale para mim, vale para você. Sabe quem é o filho do azeite hoje? É você, ungido do Deus vivo, selado pelo Espírito Santo da promessa, guardado como propriedade exclusiva do Deus eterno. Por isso, meu querido, essa promessa não é só para mim, é para você. Você é o filho do Deus vivo, amado. Você tem que ser desperto para enxergar essas realidades e entender que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o que está te oprimindo? Uma batalha, uma luta, uma enfermidade, uma angústia? Eu não sei, não me pergunta. Eu estou vivendo as minhas, você está vivendo as tuas, tá?
mas eu tomo para mim essa promessa. Quando eu estava estudando esse texto, eu falei: Senhor, obrigado, é para mim, estou pegando tudo, isso aqui é meu, porque eu quero ver a ação do Espírito Santo de Deus nos vários desafios que a gente tem. Meus irmãos, eu estou vivendo um tempo de muita batalha. A gente estava com todo o negócio da televisão para funcionar agora no mês de agosto. A gente tinha tudo pronto. Aí a pessoa que ia alugar a antena da televisão roeu a corda. Não assinou o contrato. Tinha sido feito vistoria, tudo. Voltou tudo para trás. Falei: Senhor, olha só a confusão. A gente tinha um cronograma de obra, não saiu o empréstimo. Matou o meu cronograma. Outras coisas que aconteceram aqui na obra que atrasaram o nosso processo. Cleusa ficou doente. Falei: Senhor, mais alguma coisa? Mas cada dia que eu oro, o Senhor está falando para mim assim: filho, essas coisas são batalhas espirituais. Você não vai vencer de outro jeito. Você precisa da unção do meu Espírito. E eu estou aqui, Senhor, guardando cada uma das promessas, dizendo: não vai ser nem por força, nem por violência, mas eu e vocês vamos celebrar juntos vitórias. Agora, isso não vale só para a minha vida, não. Vale para você. E eu sei que Deus vai nos dar a vitória, porque é palavra dele para nós. Amém? Fica de pé, vamos orar ao Senhor aqui. Vamos orar ao Senhor. Dá a mão para quem está perto de você. Fecha aí o corredor, todo mundo aqui. Povo de Deus que está aqui, ungido do Senhor. Você já chamou Jesus para morar no teu coração, para Ele ser o Senhor da tua vida? Sabe qual é o milagre que acontece quando você chama Jesus para morar no teu coração e entrar na tua vida? Ele abre as janelas dos céus e sela você com o Espírito Santo. E daquele dia em diante você se torna templo do Deus vivo. E Ele vai falar com você, Ele vai te ensinar, Ele vai te dirigir. Hoje eu vim aqui só para te despertar. Acorda do teu sono e enxerga a vida na perspectiva da graça. E começa a bater na porta do trono de Deus. E você vai ter um sumo sacerdote que se compadece de você para entrar lá dentro e levar você junto, que é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele vai te carregar lá, vai te colocar lá, sentado nos lugares celestiais, diz a Bíblia, em Cristo Jesus. E a gente vai falar com o Todo-Poderoso: Papai, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou resolver. Eu não entendo. Eu vou fazer sempre o meu melhor. Mas eu sei que eu sou humano, limitado, eu não consigo. Então, manda o teu Espírito me iluminar, me guiar, me dar sabedoria. Vai na minha frente e faz o que eu não posso. E sabe, eu quero aprender a andar na dinâmica da unção do Senhor. Às vezes eu já vivi isso, outras vezes eu me esfriei. Eu acho que com você também. O que Deus está me ensinando é: volta, filho, desperta, porque essas batalhas só no poder do meu Espírito Santo. E a gente vai aprender a falar com o Pai e a ver as manifestações do Pai. Às vezes os problemas não serão resolvidos imediatamente, não, queridos, mas virão sinais de Deus, que você vai dizer: o Senhor já começou, o decreto lá em cima já foi dado, é um ato, mas o processo eu vou conquistar dia a dia pela graça de Deus. E quando vier o acusador, eu respondo: eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém? Quero orar por você.
Querido Senhor, aqui está o teu povo, nós estamos aqui irmanados de mãos dadas. Tu conheces o coração de cada um, tu conheces a história, tu conheces, Senhor, os momentos que estão vivendo, tu conheces as montanhas que estão se levantando, tu conheces o choro, a lágrima, tu conheces, Senhor, a alegria, o prazer, mas tu conheces que nós somos só pó, seres humanos, e sem ti nada podemos fazer. Então, Pai, eu quero tomar posse hoje dessas tuas promessas, promessas que foram feitas há tantos anos atrás para Zorobabel e Josué, servos do Senhor que tinham uma missão impossível naquele tempo: reconstruir o templo do Senhor na cidade de Jerusalém. Ah, Pai, quando a gente lê essa história, parece que é tão simples, mas eu fico imaginando os medos que esses homens sentiam, eu fico imaginando as ameaças que eles receberam, eu fico imaginando as pressões do coração, e posso entender porque o Senhor mandou o teu profeta Zacarias para falar com eles. E eu te louvo porque a palavra desse profeta dura até hoje como palavra de Deus para as nossas vidas. E por isso, Pai, eu tomo posse delas. O que o Senhor nos disse, Pai, é que o Senhor pode nos despertar do sono. Desperta a minha vida, Senhor Jesus. Desperta a vida dos meus irmãos. Se estamos dormindo espiritualmente, acorda-nos, Senhor, pelo teu poder. E perdoa pela nossa fraqueza de permitir que tantas outras coisas tomem o lugar da percepção espiritual na nossa vida. Mas não apenas desperta-nos, trabalha conosco, Senhor, para que a gente entenda a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a infinitude do Senhor, para que possamos crer no imponderável de Deus, naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou lá no Evangelho de Marcos, que se nós pudéssemos crer nas coisas do Senhor com tamanha certeza de fé, poderíamos dizer até para uma montanha, sair do lugar em que está e se lançar no mar. Ó Pai, ajuda-nos a entender a dinâmica do teu Espírito, e que, Senhor, não apenas a promessa, mas a dinâmica da tua graça se manifeste na minha vida, na vida dos nossos irmãos que estão aqui, e que essa palavra do Senhor não saia da nossa mente, que as coisas não acontecem por força, por estratégia, por violência, por capacidade, mas elas acontecem pela manifestação do teu Espírito. E assim, Senhor, nós te pedimos, abençoa a casa dos teus filhos, abençoa o trabalho dos teus filhos, abençoa a saúde dos teus filhos, e que, Senhor, no mover do teu Espírito, a gente receba e seja, Senhor, aquele pavio que comunica a luz da tua bênção a outros, e que a gente possa levar a bênção da tua presença na vida de outros. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém.